interessante aqui. E a ideia é entender um pouquinho do que pode vir a acontecer com o mercado. Então, nós vamos fazer algumas análises juntos aqui e entender um pouquinho sobre os vieses do mercado, do que esperar para esta semana, beleza? Bom, então vou começar aqui com Bitcoin, tá? Deixa eu só ver aqui se está. Eu deixo assim para não atrapalhar a câmera aqui. Bom, então nessa semana, no comecinho da semana, né, eu vim citar para vocês sobre a possibilidade destes dois vieses no mercado, né? Um seria um viés aqui, ó. Nós começamos na terça-feira com essa análise. Eu falei, olha, o mercado ele pode acontecer dois movimentos. O primeiro é quando acontecesse o rompimento desta região, ele ia acontecer uma aceleração. E, né, não foi esperado, né, que fosse acontecer ali na quarta, quinta-feira este movimento. Ele veio acontecer hoje, tá? Mas lembrando, os dois movimentos que eu trouxe, tanto na linha amarela quanto na linha verde aqui, esses desenhos, eles trariam uma possibilidade de um repique de alta. Por quê? O primeiro movimento, nós tínhamos um fundo aqui, na região dos 59 mil dólares, que o Bitcoin poderia testar e intercalar para fazer esse teste. Ele conseguiu segurar bem na região de Fibonacci, tá? Esse é um ponto muito importante que vocês têm que entender, né? Se quebrasse isso, a aceleração ela ia acontecer, então o mercado ele travou aqui, ó, 5 horas até umas 9 horas da manhã, e ele veio progredindo, tá? Então acabou de fechar a semana aqui, nós vamos entender um pouquinho do que pode vir a acontecer essa semana, tá? E a segunda possibilidade no verde seria, após o rompimento desta região, fazer uma movimentação de aceleração para vir testar novamente esta região que era uma resistência, né? Um topo anterior, assim dizendo. Então o Bitcoin hoje ele praticamente encerrou a semana rompendo essa região, dando esse candle aqui, né, das 5 horas da tarde até agora. E isso trouxe para nós um movimento muito interessante, né? Isso traz aqui o movimento que faz sentido com o que nós estávamos esperando. Então, dos dois vieses, eles encerrariam positivo, um com reteste antes embaixo e o outro já com aceleração para cima, tá? Então, entendemos um pouco sobre este movimento, já vamos tirar esta linha de Fibonacci, tá? Ela já não vai ser mais útil para nós nesse curto período. Vamos deixar só esses desenhos aqui para vocês lembrarem e nós vamos colocar aqui então o TPO. Então, olha que interessante. Na semana passada, nós tínhamos esse TPO, né, que foi praticamente a última semana de maio e início de junho, que começou aqui, né, que esse é o primeiro fluxo do TPO. E nós temos aqui, ó, uma VA, né, que é esta linha. Deixa eu trazer mais para cá, às vezes a câmera atrapalha. Nós tínhamos essa VA aqui, essa área de valor alta, tá, que é a região dos 66.350. Vamos colocar aqui, turma, uma linha branca, tá, para a gente lembrar. Para nós lembrarmos, né, o que representa uma resistência dentro de uma região muito importante. Nós tínhamos aqui também um buraco, né, lembra da área do TPO, que ela representa para nós um buraco. Este buraco ele é fundamental para entendermos aonde tinha liquidez no mercado. E ela foi atingida hoje. Então, aconteceu muitos stops de short hoje, tá? Lembre-se de um buraco. Toda vez que tem uma barriga após um buraco, ou seja, tinha muitas pessoas negociando nesta região, e após um buraco, rompimentos acionam um stop desses buracos. Como aqui também, ó. Nós temos um outro buraco nesta região, acima da área de valor, que aqui tem bastante stop também, turma, que é a região de 68.900 dólares a unidade do Bitcoin. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos marcar estes pontos, colocar algumas linhas aqui, ó, preenchendo todo o buraco, tá? Que são regiões de liquidez, tá? Então, nós vamos vir aqui, marcamos e vamos dar um nome aqui com liquidez, tá? Então, a tendência é que o preço para esta semana ele venha buscar esta liquidez, tá? Então, ou seja, tem um bloco 2, vamos dar um nome assim, de stop dos shorts, tá? Primeiro stop estava aqui, segundo stop está aqui, tá? Então, para o Bitcoin, nós já temos alguns pontos chaves, né? Ou os key levels. Quais são esses key levels, então? Região dos 68 mil e 69 mil dólares, né? Esse bloco de $1.000 aqui, vamos até colocar um precinho aqui, ó, price note, tá? Vamos colocar um precinho aqui que a gente sabe que aqui tem liquidez dentro dessa região. E para esta semana, turma, o que aconteceu, né, nessa semana? Vamos entender um pouquinho do TPO desta semana. Olha que interessante. O preço ele ficou bem travado, bem preso nesta região. Então foi uma semana de acumulação, né?
E ele deixou para nós agora, no começo dessa semana, um POC, né? Lembra que é um ponto de controle, aonde a maioria das pessoas compraram e venderam nesta região. Então ele deixou um Naked POC. A ideia é, com esses dois vieses que eu vou trazer hoje aqui para vocês, entender que ainda existe a possibilidade do mercado vir testar essa região. Olha o nosso desenho aqui que está em verde, né? Ele faz essa aceleração, ele volta para testar para dar continuidade. Então, se ele já aconteceu aqui, nós não vamos conseguir saber agora neste exato momento, que este movimento desse toque seria basicamente esse aqui, ó, tá? Isso é pelo menos o que eu espero da leitura do preço, tá? Então, pode ser que ele venha testar para dar continuidade, tá? Então, este é um dos vieses para o mercado. O segundo viés do mercado, turma, é acontecer essa aceleração aqui, fazendo com que o preço acelere nesta liquidez e faça um repique, tá? Aí, aqui que nós vamos precisar de saber se vai acontecer, claro, durante esta semana, tá? Então, para o Bitcoin, nós temos estes dois vieses para esperar nessa semana. Lembrando que hoje saiu alguns acordos, né, sobre a finalização dos Estados Unidos com as guerras do Irã. Então, o acordo ele está previsto para o dia 19, ele ser 100% concluído. Então, nós estamos falando aí de mais praticamente 5 dias, né? Que basicamente vai dar na sexta-feira. Deixa eu ver aqui. Na sexta-feira, exatamente. Então, essa semana ela tende a ser um movimento de muita volatilidade, tá, turma? É um lugar muito importante. Eu vou trazer outros gráficos aqui que nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas, lembre-se, ainda há uma possibilidade de um repique de alta muito forte, principalmente com uma notícia. A notícia que trouxe a queda do preço do mercado pode ser a mesma notícia que vai trazer a alta para o preço do mercado. Tá? Nós estamos falando de pontos críticos do mercado, pontos importantes. Ah, Gabriel, existe a possibilidade de furar esse fundo? Existe, tá? Mas ela está ficando cada vez mais baixa. Um ponto crucial é que nós temos que entender se quando atingir a região de 69 mil dólares, se ele vai continuar a tendência. Porque atingindo esta região, nota que o preço ele ainda não vai ter rompido o topo anterior aqui, ó, dos 74 mil dólares do principal bloco de movimentação do mercado. Tá? Então, pode ser que o mercado toque aqui e volte a cair, mas provavelmente nós vamos saber isso somente lá no final da semana. Então, hoje, para o Bitcoin, no curto prazo, turma, nós estamos posicionados, né? Nós já passamos esse long que aconteceu na terça-feira, ele já atingiu o alvo 1 e o 2, tá? Nós ainda temos essas operações acontecendo, tá? Então, nós não temos muito o que fazer hoje específico para este setup, tá? Então, para o Bitcoin, nós já entendemos sobre os principais movimentos do mercado. Atenção sobre a abertura do mercado amanhã, às 9 horas da manhã, e vamos ver como é que vai reagir a Bolsa Americana com essas notícias que aconteceu hoje, né? Hoje em torno de 2 horas, 3 horas da tarde, tá? Não, desculpa, foi 5 horas da tarde, né? Então vamos lá. Entendemos um pouco sobre o Bitcoin, agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso querido Ethereum, tá? Olha que interessante. Lembra do nosso desenho? Nós deixamos aqui na terça-feira também, nós passamos um short num outro setup, ele pegou um alvo e eu falei para vocês, turma, o mercado ele não furou a resistência, o suporte ele tende a voltar para cima acelerando novamente. E então nós fechamos o nosso short com lucro de Ethereum e abrimos um long que ainda não pegou o alvo. O primeiro alvo está em 1744, tá? Depois eu confirmo para vocês lá dentro do grupo. Tá? Então ainda não pegou o alvo. O que eu sugiro que vocês façam é coloque o stop no 0 a 0. Se eu não me engano, ele está aqui ó, em 1650, foi aonde eu passei a call, tá? Entre 1650 e 1630. Tá dentro desta região aqui, ó, tá? Então, se você está nesse trade junto com a gente, que aconteceu neste movimento aqui, coloque o seu stop já no 0 a 0 e deixa correr. Não corra mais riscos para essa semana, tá? Se o mercado vir testar aqui, provavelmente nós estamos falando de um rompimento de um POC, podendo acelerar lá para baixo para os 1.500, tá? Olha que interessante. O gráfico do Ethereum, ele já acionou o buraco do stop do short hoje, exatamente no candle anterior, né, que foi das 5 às 9. Então ele já acionou o que nós estávamos esperando para o Bitcoin. A mesmo desenho lá do Bitcoin, ele já foi acionado. Olha que interessante. Nós tínhamos um buraco que ele foi literalmente preenchido agora.
Então, nós precisamos de ver como vai ser esta reação no preço para entendermos qual vai ser os próximos movimentos. Pontos a considerar com o Ethereum. Turma, nós temos uma área de valor aqui na região de 1.850 dólares a unidade. Então, nós vamos deixar uma linha e eu sugiro que vocês façam o mesmo, tá? Coloque uma linha porque acontecendo o rompimento deste bloco da semana, né, que foi o começo de final de maio, começo de junho, nós podemos ter uma aceleração para o mercado voltar para os preços anteriores. Então nós estamos falando do Ethereum voltar a 2.269 quando acontecer esse possível rompimento da área de valor de alta, tá? Então nós estamos falando de uma alta de aproximadamente 30%, tá? Tem bastante dinheiro aí para acontecer, turma, tá? Tem bastante oportunidade. Pontos a considerar caso o mercado venha testar este fundo novamente desta área de valor aqui, desse ponto de controle, né? Nós estamos falando de mais uma queda de 9%. Se a gente pensar assim, ó, turma, um básico, tá? O basicão mesmo. É entrar em um long para quem não entrou ainda neste long. Colocar um stop abaixo desta área de valor e sair na região lá de cima, nós estamos falando de um trade, turma, de risco-retorno de aproximadamente quase 3 para 1. Ah, Gabriel, eu não quero carregar essa operação, porque ela é a 11% de queda para 31% de alta. Você pode fazer exatamente isso. Ó. Você desce o seu stop para cá, tá? Para a região dos 1.646, que nós temos esse POC. E aqui embaixo você pode abrir uma outra operação com o mesmo risco-retorno. Então você faria, ao invés de fazer um trade maior, você faria dois trades diferentes, né? O stop, o seu trade, aí ele teria esse buraco de diferença aqui, tá? Então você pode fazer isso. Então, tô com um risco-retorno aqui de 7 para 1. Então, se você quer colocar aqui um stop de 0,5%, por exemplo, quando ele atingir esta região, você vai ter um alvo de aproximadamente 3,5% do seu patrimônio, que é bastante coisa. Caso você queira, né, fazer essas duas operações, então você pôs um risco de 0,5% aqui e um risco de 0,5% aqui. Se este alvo bater, você vai ficar com 6,13 vezes o risco do 0,5%. Então, que aqui vai dar mais ou menos 3%, menos o 0,5% que você perdeu no primeiro trade, você vai terminar a sua operação com 2,5% de lucro. Caso aconteça os dois stops nessa região, ou seja, nós estamos falando de o Ethereum furar aqui a região do fundo, dos 1.500, você vai perder 1% do seu patrimônio. Então, assim, turma, essas duas operações, ou essa operação única e exclusiva que dá um risco-retorno 3 para 1, que acaba praticamente sendo a mesma coisa, quase, né? Ela vai trazer esse movimento mais interessante para você, tá? Caso você queira arrojar um pouco mais, o que eu sugiro que você faça? Que a sua segunda operação ela tenha um peso maior. Então aqui você coloca 0,5% e essa você pode colocar 1%, tá? Caso você decida tomar esse tipo de risco, beleza? Porque aí uma operação você tem um risco-retorno de 3,5%, caso ele já vai direto, beleza, ganhei 3,5%. Excelente, lindo, maravilhoso. E essa operação com 1%, você vem com um retorno de 6%, menos os 0,5% que você perdeu no primeiro trade, você acaba com 5,5% de retorno. Caso stop, você tem 1,5%, ou seja, valeu o risco, tá? Valeu muito a pena esse risco, beleza? Então existem essas duas possibilidades que você pode tomar como decisão. Gabriel, arrojo aqui na primeira com 1,5% e a outra meio? Não. Eu não vejo que faz sentido. A não ser que você deixe fixo os dois movimentos. Ah, eu quero arriscar 1,5% por trade nessa operação. Beleza, o risco é teu, a tomada de decisão é sua. Eu só aconselho que a primeira seja um pouco mais fraco e a segunda mais forte, tipo, vamos dar um exemplo, 30, 70, né, do seu risco semanal, assim dizendo, ou enfim, da forma que você observar aí as suas operações, ou você entre com os valores fixos de stop, o mesmo percentual de stop aqui, o mesmo percentual de stop aqui, tá bom? Bom, então para Ethereum nós já entendemos um pouco deste movimento, ele está com um viés mais interessante, não temos nenhuma possibilidade de shortar agora. Aonde que seria interessante shortar, turma? Ver uma reação do preço chegando nesta região. Se ele fizer este rompimento, ó, nota que tem aqui, ó, vou até dar um zoom para vocês. Nota que tem um bloquinho aqui que a gente pode considerar que é um topo, tá? Nós temos um topo aqui.
bem nesta região aqui, ó, do $1.890 a unidade. Se o preço chegar nesta região e ele não conseguir romper esta linha branca que nós estamos passando aqui, né, então ele vem, briga aqui, fica brigando, pode dar uma subida e volta assim, ó. Neste retorno, turma, aí mete marcha no short, tá? Short aqui, estopa no topo anterior que fizer e vai buscar esse buraco lá embaixo, tá? É isso que nós vamos ter que fazer caso o preço não consiga atingir essa região. Mas, Gabriel, shortar agora faz sentido? No meu ponto de vista, não, tá? Não faz sentido. Posso estar errado? Com certeza, né? Não temos como acertar todas as operações, todos os movimentos do mercado. Mas uma região que acabou de acontecer um stop de muito short não vai ter muito interesse, pelo menos hoje ou agora com essa configuração. Se o mercado começar a consolidar aqui após este candle de aceleração, aí sim nós vamos entender que dá para shortar, tá? Olhando exclusivamente para este setup. Beleza, turma? Não se esqueça disso que eu estou dizendo, tá? Não estou falando que não dá para shortar. Neste setup não dá para shortar agora, tá? Neste setup exclusivo. Não, outros setups nós precisamos de ver. Provavelmente pode ter um short ou outro aqui sobre falha de rompimento. Enfim, tem muitas coisas acontecendo aí que dá para se pensar, tá? Mas então, entendendo os pontos, os níveis chaves, lembra do 1675. É um ponto muito importante. Vocês podem colocar uma linha branca aqui também, assim, ó, tá? É um nível chave e o principal dos 1851. Turma, rompendo aqui a aceleração. Lembrando que, né, nós temos os $2.000, né, que são os números exatos. Muitas pessoas provavelmente que comprou aqui embaixo em 1.500 vai querer vender em $2.000. Aí aqui é uma outra briga que faz sentido, né, que é bem um número exato. Então é entender um pouco de como pode acontecer este movimento, tá? Então entendemos um pouco sobre Bitcoin, entendemos um pouquinho sobre Ethereum, pelo menos para este setup específico. Nós ainda estamos no mesmo buraco do começo do mês. Então, desculpa, turma, no mesmo buraco não, na mesma área de valor deste mês, né? Fim de maio, começo de junho. Então, se o mercado romper uma das duas regiões, que é o 1568, ou até, desculpa, o 1512 aqui, ou até mesmo os 1850, nós vamos ter uma virada sobre o mês. Então, nós ainda estamos dentro do mês. Olha, vamos colocar aqui para vocês verem. Ó. Mês, month, tá? Nós ainda estamos dentro do buraco do mês, tá? Não atingiu, não temos mínima, não temos máxima, estamos no meio dessa região, beleza? Então tá tudo bem. Vamos seguir aqui. Mas que faz sentido, turma, olhar esta região como um ponto de interesse é muito bom. Olha que interessante. Todas as vezes, né, claro, aqui que teve em agosto de 2023, o mercado ele chacoalhou e buscou muita liquidez aqui. Depois de todas as vezes que o mercado tocou nessa região, ele teve uma aceleração. Ele teve uma aceleração. E olha que engraçado, né? Ó, agosto, setembro, outubro de 2023 começou a aceleração. Aí que nós tivemos terceiro trimestre, aí que nós tivemos 2025, ou seja, o mercado ficou um ano lá em cima tretando e trocando, aí ele veio aqui, deu só uma beliscada no ano passado e já voltou para cima. A possibilidade disso acontecer novamente é muito grande, tá, turma? Principalmente pensando nesta região aqui, ó. Olha essa região aqui, como é que ela faz sentido. Só nessa vez que ela não tocou agora, né? Mas nós estamos falando do Ethereum 2700 aqui, ó. Então, faz sentido, tá, turma? O Ethereum a 2.700 faz sentido. Faz muito sentido se a gente pensar sobre todas as vezes que ele tocou nessa resistência e segurou em todos esses suportes. Claro que aqui teve um movimento um pouco maior, assim dizendo, mas ele ainda está segurando. Pode ser que ele fique junho aqui e julho dá uma beliscadinha e volte a subir. Mas tudo indica de que nós estamos em um ponto de interesse, tá? Bom, falamos um pouco sobre o Bitcoin, falamos um pouco sobre Ethereum. Ai, desligou a câmera. Boa. Bom, turma, eu vou deixar sem a câmera aqui que ela deu uma travadinha. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. É, tá, 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 tá. Turma, deu pau aqui na câmera, peraí. Eu vou ter que deixar, depois eu mexo nisso aqui, turma. Não vai dar pra mim mexer agora, tá?
remover. Depois a gente ajusta isso aqui. Não, tô mexendo. Deu certo já. Bom, vamos lá. Então, entendemos um pouquinho sobre o movimento do mercado. Vamos entender agora o total e o... Opa, peraí, deixa eu pôr o gráfico diário aqui. No total, turma, lembrando que o total é todas as moedas, né? Todas as moedas do mercado cripto, incluindo dólares, tá? Olha que interessante, turma. Quando a gente para pensar sobre este movimento que está acontecendo no total, ó, vamos dar um zoom para trás, tá? A última vez que o total chegou nestas regiões, ó, foi em outubro. Aí ele deu uma beliscada nesse começo do ano e agora ele está voltando a acelerar de novo. Nós estamos falando, turma, de entrar novamente para o mercado cripto, esse retorno aqui, 483 bilhões de dólares, tá? Então, lembrando que a região dos 3 tri, ela tá muito difícil de romper, tá? Tá muito difícil de romper. Lembra lá, né, que a queda do começo do ano, ela veio aqui, não conseguiu voltar para os 3 tri, aqui ele brigou por muito tempo, né? Saía do 3, voltava pro 3, voltava pro 3, saía do 3. Então, assim, nós quase buscamos aqui o 2 redondo. Então, assim, turma, saiu quase 1 trilhão do mercado cripto, tá? Para fazer esse retorno vai ser bem interessante para nós, e isso tende a trazer aceleração de novo para as altcoins, tá? Então, atenção com estas altcoins, beleza? Então, para o total, turma, né, não tem muito o que a gente pensar, a não ser a gente desenhar uma fibo desde o último movimento até lá em cima, e entender que nós paramos aqui, ó, caiu quase 80% desde a última expansão do mercado. Então ele veio, rompeu e parou aqui em cima. Olha que interessante, né? A última vez que ele, desde o topo lá, né, que foi o 4,3 trilhões de dólares, ele furou a região do 618 e ela serviu como resistência. Só que nós estamos dentro deste bloco aqui, ó, trabalhando a região. Então, turma, tá um entra e sai de 400 bilhões de dólares no mercado cripto, tá? Então, o mercado ele está um pouco mais volátil. Quando nós entendemos sobre estes movimentos exclusivos para este ano de 2026, o que isso mostra para nós, né? Diferente do ano passado, por exemplo, que ele teve a sua ascensão em sim, cadê? Opa, vou pegar aqui, ó. Janeiro, corrigiu, depois ficou lateral quase 3 meses aqui, né? O que está acontecendo, turma? Nós estamos passando esse mesmo desenho, só que aqui. Quando nós estamos com um market cap muito baixo desse jeito, o mercado ele tende a ser mais volátil. Então, o que eu aconselho para vocês nesses movimentos do mercado? Cuidado com os trades em períodos mais curtos. Eles vão costurar mais você. Vai estopar mais, turma. É normal. É normal, é inevitável. Então, eu aconselho que vocês olhem, pelo menos em gráficos de 15 minutos, 1 hora. Cuidado com o M5, tá? Gráfico de 1 hora tá legal. Ele tá um pouco volátil, que ele tá parecendo um gráfico de 5 minutos, né? Um gráfico de 1 hora. Então, olhe para gráfico de 1 hora, olhe para um gráfico de 30 minutos, caso você queira encurtar um pouco mais suas operações, tipo uma operação na semana, 2 trades na semana no máximo, sabe? Então, cuidado, não fique tradando muito, trazendo muito volume para suas operações, porque o mercado ele não está fácil, tá? Era para ele ter feito um recuo melhor aqui, ele ficou mais tempo, sambando nesta região, tá? Então, isso está trazendo para nós um viés de incertezas, de medo, enfim. E assim, então, você consegue ter uma melhor costura para suas operações, tá? Total 2 é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês também, que aqui é tirando o Bitcoin e as stablecoins, tá? Nós temos uma linha aqui, turma, ó, que eu deixei até marcado, que é nessa região de 1,14, tá? Este ponto ele é muito importante. Eu acredito muito que isso vai acontecer porque o mercado ele furou o fundo anterior, né? Ele veio, costurou, furou e agora ele vai costurar para chegar lá em cima, tá? Resumidamente, este é o movimento. É a mesma estrutura de mercado que nós estamos falando aqui, ó, tá? Ele furou, costura e aí vem dar a porrada, tá? Então assim, turma, pensando neste movimento, nós estamos falando de Ethereum para baixo ter uma entrada de 240 bilhões de dólares no mercado, tá? Isso daqui, turma, é muito dinheiro.
quando nós falamos de altcoins. São altas de 25%, 30%, tá? É uma média, assim, para as altcoins, quando nós estamos falando de 238 bilhões de dólares, tá? Nota ali, ó, tá escrito 26% no market cap. Então, pensa que as altcoins elas vão acelerar isso. Claro, altcoins menores ou que têm uma maior relevância, elas tendem a performar melhor, mas o risco ele é maior também. Então, assim, turma, sugestão que vocês olhem para Ethereum, olhem para o Bitcoin, desculpa, para a Solana, olhem para a BNB, dê uma olhada em Pendle. Então, eu vou mostrar aqui algumas altcoins, tá? Não vou passar nenhuma call hoje, eu quero esperar a abertura do mercado americano de amanhã para nós entendermos o que pode vir a acontecer com essas altcoins. Então, nota, né? Eu tenho algumas moedas que eu deixo selecionadas, que é as que eu aconselho que vocês dêem uma atenção, como Pendle, tá? Pendle, turma, está muito bonito, tá? Pendle está muito bonito, beleza? Então, atenção com o Pendle, tá? Ela tá voltando para uma estrutura mais interessante aqui. A tendência é que ela volte a pelo menos 1,75, nós estamos falando de uma alta de 20%, isso aí, 24%, tá? Ondo é uma altcoin, turma, que ela tá muito lateral. Ela está muito lateral, mas ela está bonita, tá? Se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ondo. Só para vocês verem, eu vou usar algumas médias aqui como referência. Se a gente pensar aqui que a onda ela tá segurando a região, tá? Tá mais difícil dela romper para baixo do que, por exemplo, as outras altcoins. Claro que ela, né, deu um spike, mas ela tá bonita. Se a gente pensar que quero comprar por um stop nesse fundo aqui e acelerar essa movimentação. Turma, tá muito bonito, tá? Tá muito bonito. Faz sentido. Faz sentido olhar para este movimento, beleza? Porque nós sabemos que a média, né, apesar de não utilizarmos muito a média aqui dentro, e eu ser um pouco crítico com isso, é para entendermos que não dá para usar as médias como análise, mas dá para nós entendermos aonde os preços estão mais segurando nessas regiões. Então, olha que interessante. Ela está segurando bastante aqui. Quando romper este movimento e ter uma melhor consolidação, vai ter uma aceleração, porque a última vez que ela bateu numa média, assim dizendo, foi lá em cima em quase $1, tá? A Ondo tá a 0,36, turma. Nós estamos falando de 168%, tá? Próxima moeda, a VAX, turma. Não sei se vocês chegaram a ver sobre a VAX, tá? Apesar dela estar um pouco mais cansadinha, mas a BlackRock está montando uma estrutura operacional dentro da rede AVAX, tá? Então eu peço para que vocês tomem cuidado. Eu deixei algumas linhas aqui onde o mercado, né, ele respeitou alguns movimentos e faz sentido, pelo menos até essa linha branca aqui. Daqui para cima, turma, eu realmente assim, eu não estou interessado em olhar para esta moeda, tá? Mas se nós pensarmos só voltar para essa linha, nós estamos falando de 40%, turma, tá? Um trade bem básico, né, apesar de ser assim, de um trade bem cachorro, assim dizendo, o que dá para se pensar em fazer aqui? Comprar nesta região, colocar um, peraí, vou aqui. Colocar um stop nesta mínima e sair lá na linha branca. Spot, tá, turma? Spotzão mesmo, tá? É um trade de risco retorno. Peraí. Aí. É um trade de risco retorno 4-1 em spot, turma. Quer fazer uma operação um pouco mais diferente que você consegue costurar melhor? Joga a tela em cima e abre um grid aqui dentro. Lembra do grid? Compra o grid, né? Monta o grid com as linhas na mínima até 6.12 aqui e a máxima até lá e monta um grid spot e deixa o pau quebrar, turma. Deixa o pau quebrar, vai ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo e fica aí nessa aceleração, tá? Faz sentido, turma. Faz muito sentido, beleza? Então eu acho que seria interessante você pensar em olhar para essas altcoins que eu estou mostrando aqui hoje, tá? Solana. A Solana tem aqui, já passei uma informação para vocês ali na segunda-feira, falando um pouco sobre a Solana. Então ainda está rodando esse trade. Eu falei para vocês, ó, turma, 55, porque tem um fundo lá na região. Então ainda ela poderia cair lá, né? Não estou querendo dizer que ela já vai voltar a subir. Ela ainda pode ir lá, mas faz sentido, tá? Faz muito sentido. Link. Faz muito sentido, turma. Faz muito sentido olhar para este ativo agora nesta região, tá? Nós temos um fundo formado. Quer dizer que vai furar mais? A gente não sabe, mas que brigou nesta região e formou uma consolidação, faz sentido a gente acelerar pelo menos até este bloco daqui de cima.
tá? NIR, né? A NIR ela já meio que foi embora, mas tá bem interessante também. Ela já rompeu a média, mas ela tem muito para subir ainda, turma, tá? Eu, assim, olhando sobre o risco da NIR, ela tá bem maior do que para as outras moedas, tá? Ela já confirmou um movimento. SUI, né? A SUI ela tinha aqui um short que aconteceu, né? Já rodou esse short. E agora nós temos que entender como vai ser esta região. Ele furou aqui, né, nesse último movimento da semana, mas tem essa pica aqui embaixo, né? Esse 0,59 aqui. Então, a SUI, apesar dela estar bonita, ela ainda traz para nós uma preocupação, porque, cara, se ela voltar lá para baixo, nós estamos falando de um drawdown de 30%. Não sei se compensa, mas que está bonito, tá. Nós precisamos de entender como vai ser o movimento dessa semana. Se ela fizer um movimento parecido com esta última estrutura aqui, ó, do mercado, vai ser legal, porque ela fez aqui, que é este movimento. Se ela intercalar aqui, aí dá pra gente pensar em comprar, porque nós precisamos de entrar nesta região aqui, ó, para ficar mais interessante, tá? Aí sim faz sentido. Caso não, eu aconselho que espere. ADA, turma, ela deu uma derretida, tá? É um projeto que não faz sentido, né, pensar em investir agora neste curto prazo, por conta que ela não está entregando nada, mas se nós olharmos apenas para o preço do ativo, faz muito sentido. Olha o semanal. Turma, a ADA não chega aqui desde 2020, tá? Nós estamos falando de 6 anos que o ativo não chega nessa região. É praticamente quase a minha história no mercado aqui, tá? A última vez que eu vi ADA nesta região foi quando deu a última derretida aqui do bear market, tá? Então, assim, turma, faz sentido, tá? Se você quer correr esse risco, é spot com grid, com stop no fundo e acelerar até essas médias aqui, turma. Nós estamos falando de uma alta de 118%, é isso? 160%, turma. É coisa pra caralho. Pra montar um grid aqui de hold entre aspas, tá, turma, que eu falo, não é pra você ficar holdando, cardando, ou só comprar e segurar. Não, é pra montar um grid se você for fazer isso, tá? Se você for fazer isso. Gabriel, dá para entrar num grid de futuros com esse ativo? Não, não aconselho. Grid spot, tá, turma? Grid spot, se você quer tomar essa decisão. E olhar com muita atenção para os projetos da Solana, turma. Os projetos da Solana estão bem interessantes também. A gente pensar aqui, Gito, olha o movimento que a Gito está fazendo, tá? Vou pôr no gráfico diário aqui, vocês vão entender, tá? A Gito, ela está num ponto muito interessante em que faz sentido nós olharmos. Ela está rompendo uma média muito importante, ela está brigando aqui, ela vai acontecer, turma. Pensa que o dinheiro ele saiu praticamente da Ethereum. Ethereum, quando eu falo, é EVM, tá? Não é só da moeda Ethereum, mas de todo o protocolo ao seu redor. E ele está voltando com essa estrutura para Solana. O motivo, eu ainda não sei te explicar qual é, mas que está nítido, está. A gente comparar aqui, ó, um exemplo. Aave, que é a mesma estrutura de projeto que agito, assim, né? Claro que não tem o mesmo peso, mas nota, turma, nota a diferença do preço, né? Quando a gente fala de estrutura gráfica do preço em si, de Aave com Gito. Cadê Gito aqui? Olha que diferença que tem. Nossa, aqui. Olha a diferença que tem. Olha a diferença com uma Júpiter, turma. Tá muito bonito, ainda faz sentido, tá? A Júpiter ela tá um pouco mais feia do que a Gito. Olha a Camino, turma. Tá mais, assim, estruturalmente falando, porque ela veio reto, né? A Aave, olha o que aconteceu com a Aave. Ela veio chacoalhando muito. Então, o dinheiro, ele realmente ele perdeu interesse aqui. As pessoas tentaram comprar, desistiram, tentaram comprar, desistiram, tentaram comprar, desistiram. Então, assim, tá um pouco perigoso, tá? Quando eu falo de Aave aqui. Apesar de eu gostar muito desse ativo, eu passo muito trade aqui para vocês. Nós estamos em um trade em Aave, tá? Nós passamos na quarta-feira e tá rodando. Ainda não pegou nenhum alvo, tá? Nós pegamos essa consolidação aqui na terça, aqui. Nós pegamos essa consolidação aqui e estamos acelerando. Acho que o primeiro alvo tá em 76 que eu tinha deixado. Depois eu vou confirmar para vocês lá dentro do grupo, tá? Então, ficar atentos com esses movimentos.
Ponto importante também para nós darmos uma atenção, turma. Ouro, tá? O ouro hoje, ele começou a sua semana com um gap assim, ó, insalubre de alta, tá? E olha que interessante. Antes, quando nós olhávamos para o ouro, ele sempre estava em descorrelação do Bitcoin, né? Quando o ouro subia, Bitcoin caía. Quando o ouro caía, Bitcoin subia. Olha que interessante que está acontecendo. Não sei se vocês pararam para reparar nessas últimas semanas, mas quando o ouro sobe, o Bitcoin sobe. Quando o ouro cai, o Bitcoin cai. Será que isso tem a ver com a tokenização do ouro no mercado cripto? Será que isso tem a ver que as pessoas estão vendo o ouro agora como um ativo de risco? Ou, ao contrário, será que as pessoas estão vendo o Bitcoin como uma reserva de valor? Aí fica a dúvida para nós tentarmos entender o que está acontecendo aqui. Mas que está acontecendo uma correlação, está acontecendo, tá? Então, atenção quando olharmos para esses ativos, tá? Ouro no gráfico diário, olha que bonito que ele é, né? Claro, o ouro é muito foda, né? É um ativo muito foda, tem muito dinheiro aqui. Mas a última vez que o ouro chegou nesta região, turma, ele fez um repique de alta, tá? Ele está fazendo um repique de alta. Turma, 11% no ouro é muito dinheiro, turma, é muito dinheiro. Nós estamos falando de entrar literalmente 100% aqui que tem no mercado cripto com essa alta. A cada 1%, eu vou até pegar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Market Cap Gold. Coin Companies Market Cap, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, Global Ranking. Peraí. Nossa. Ó, vamos pegar aqui. Cadê o ouro aqui? Ah, tá só companhias aqui, peraí. Global Ranking. Ué. Ah, o Assets aqui, ó. Turma, nós estamos falando de o ouro ter 30 trilhões de dólares de market cap. Se nós estamos falando de uma alta de 10% no ouro, nós estamos falando de entrar mais 3 trilhões de dólares aqui dentro, tá? Então, pensa assim, o market cap total de cripto, ele está hoje, vamos até voltar ali para nós olharmos isso, ele está com 2,21 trilhões, contando até stablecoin, tá, turma? Então, assim, se o ouro chegar com essa 10% de alta, é a mesma coisa que entrar todo o dinheiro do mercado cripto, contando até as stablecoins, tá? Então, assim, é um ativo que ele não tem uma volatilidade tão grande por conta do seu volume financeiro dentro dele, tá? Então, existe uma possibilidade para nós especularmos aí uma operação, entre aspas, tá, turma? Um pouco mais conservadora, porque é um ativo que ele não vai ficar saindo trilhões e trilhões, trilhões, trilhões. São raros os movimentos como nós passamos aí esses últimos 15 dias, tá? Então, para ele voltar pelo menos 50% disso faz sentido, tá? É para meter o louco no ouro? Não, turma. Aqui é trade de gente grande, tá? Gente grande fala assim, é muito volume financeiro. Então, cuidado com os tempos gráficos menores, tá? Olha para um H4, olha para um gráfico de 2 horas, para o ouro. Quando você identificar um padrão, você entra. E aí eu vou até dar uma sugestão aqui para que vocês olhem este operacional nosso, que é as VWAPs ancoradas. Opa, quase que eu fechei aqui. Peraí. Peraí que eu tava olhando a Taurus aqui. Cadê? 2 horas. Tá, turma? Dá uma olhada nesse setup, tá? Já já ele confirma para nós um trade aqui. Até num gráfico de 1 hora, tá? Ele já confirmou aqui para nós na quinta-feira. E faz muito sentido olharmos esses topos anteriores aqui nos movimentos. Beleza? Então, fica a dica. Espero que vocês entendam sobre isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Não é para acelerar muito forte essa semana, porque nós precisamos de mais confirmações, né? Está feito o acordo e o acordo estar assinado são duas coisas completamente diferentes, tá?
Então, cuidado amanhã de manhã. SpaceX já entrou aqui, olha que loucura, turma, isso eu não tinha visto, tá? Ela já iniciou, ela abriu as operações na sexta-feira dela, né, das ações da SpaceX, e ela já é a nona empresa mais valiosa do mundo. Cara, isso é bizarro. O Elon Musk tá aqui, ó, com duas empresas praticamente, entre aspas, né, no top 10. Que bizarro. Bizarro, turma. Isso aqui é muito bizarro. Por isso que o cara é trilionário, né? Enfim, turma, o Bitcoin está aqui em 15º, lembrando que ele já foi o nono ativo mais valioso do mundo, tá? Então ele perdeu bastante aí. Tem bastante empresas que estão correlacionadas com o IA aqui dentro, ó. Meta, Samsung, vamos falar aí, Amazon, desculpa, Microsoft como IA, Apple tem a Alphabet, né, a da Google, NVIDIA, olha que interessante, né? Isso faz muito sentido quando nós utilizamos as estruturas e os fundamentos das narrativas do mercado para entender aonde está indo o dinheiro, tá? Bom, basicamente é isso, turma. A Intel tá aqui também, enfim, tem bastante a Oracle. E é isso, o Kotzko tá aqui, que loucura, cara. Enfim, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tentei passar um overview bem rápido para vocês, lembrando que na terça-feira a gente sempre traz as calls e entender um pouco sobre os movimentos do mercado. A ideia nossa era entender sobre o que poderia acontecer com o BTC para esta semana, tá? E foi muito bem feito. Muito bem feito. É entender agora o que vai acontecer e aí na terça-feira nós voltamos a nos falarmos novamente, beleza? Um abraço para todo mundo que fica. Bons trades para quem já está com as operações. Lembra de botar o stop no 0 a 0. Quem está entrando agora, faça a revisão da live novamente para que vocês entendam sobre o que está acontecendo com o mercado, beleza? Então, amanhã de manhã vou dar um overview novamente para vocês e na terça-feira nós vemos com as calls de trade, beleza? Um abraço, boa noite para todo mundo. Espero que vocês fiquem bem. Cuidado com os tempos gráficos menores, novamente, vou ressaltar isso de novo, porque tá uma loucura o mercado e nós precisamos de mais confirmações para iniciar qualquer tipo de operação, beleza? Valeu, tamo junto, tchau, tchau e até amanhã.